Olá, 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 muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Principalmente boa noite para quem está assistindo a live. Vai ser um prazer danado. Antes de começar, eu gostaria de fazer um único agradecimento. Eu já fiz o agradecimento a vocês que estão acompanhando, mas eu queria fazer um único agradecimento para a grande responsável, de fato, para essa live acontecer, que é a Marina, que atualmente é professora de matemática de vocês, foi presidenta deste cursinho, é uma das fundadoras deste cursinho, e se não fosse ela, nada disso estaria acontecendo. Então, depois eu queria que vocês deixassem um beijão para a Marina. Inclusive, ela vai participar dessa live também, porque eu tô aqui em um computador, ela tá do meu lado, aqui do meu ladinho mesmo, e ela vai participar lendo os comentários de vocês para eu poder explicar. Tá bom? Vamos entender mais ou menos como é que vai funcionar então essa live e a partir disso a gente começa sem muitas delongas. É o seguinte, o conteúdo que a gente vai ver hoje iniciar mais uma escola literária no nosso curso de literatura, que é o romantismo. Para tal, vocês lembram que eu sempre faço subdivisões. Contexto histórico, características da escrita e autores. No entanto, esta escola literária em específico, o romantismo, é subdividida em 3 fases e ainda tem alguns autores que meio que circundam esta escola literária, além das suas manifestações artísticas. O que a gente tem que fazer então? Hoje, para não ficar muito maçante, eu vou falar apenas do contexto histórico e da primeira fase do romantismo, mais conhecida também como indianismo ou ufanismo. Então, a cada tópico que eu for apresentando, expondo para vocês aqui, eu vou fazer uma pausa e vou abrir o espaço para as perguntas. Vamos fazer assim porque eu acho que fica legal, não fica, vocês não perdem alguma pergunta que vocês tenham em mente, e assim ela vai ficando mais dinâmica. O interessante da live é isso, é a participação de vocês efetivamente na construção dessa aula, mesmo que durante esse período de isolamento social é uma construção coletiva, minha com vocês, de um conteúdo que é o amor de todo mundo. Bem, vamos então, sem mais delongas, como eu prometi a vocês, não vai ser nada muito extenso, já prometo de antemão. Como a gente faz essa subdivisão na literatura, no conteúdo de romantismo, nós teremos lives até certo ponto bem curtinhas, então se comparadas a videoaulas tanto quanto maiores, mas a gente vai fazer ela bem mais curtinha e vai dar certo. Muito bem, então vamos começar efetivamente a nossa live. Vamos lá então. Para início de conversa, gente, nada melhor para a gente falar em literatura do que abordar o contexto histórico, ou seja, o que a sociedade, o que o mundo vivia no instante em que houve a produção poética daquela escola literária em específico. Para a gente abordar esse tópico, eu separei em 3 pontos, aliás, em 3 planos. O plano econômico, o plano sociopolítico, o plano ideológico. No plano econômico, a gente pode citar a Revolução Industrial. Nós estamos falando aqui exatamente da fronteira ali do século XVIII com o século XIX. Portanto, anos de 1700, finalzinho dos anos de 1700 e início dos anos de 1800, e se espraiando até o finalzinho, inclusive, do século XIX. Nós falamos aqui, então, da Revolução Industrial, mais ou menos ali na metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, começada ali na Inglaterra, que se espraiou para vários outros países da Europa e tal. Todo mundo sabe como aconteceu o processo de Revolução Industrial.
o surgimento das máquinas, a substituição, né, do trabalho braçal, do trabalho de operários, o trabalho mais manual, em substituição a máquinas movidas a vapor e por aí vai. Ou seja, a gente começou a ter uma nova demanda de trabalho, uma nova demanda e uma substituição dos postos de trabalho. Nós extinguimos, assim como hoje, a partir das máquinas, dos computadores, né, da revolução tecnológica. Mas com a revolução industrial, as máquinas e tal, nós tivemos uma substituição do trabalho braçal, do trabalho de pessoas, para o trabalho para as máquinas, ou seja, vários postos de trabalho foram suprimidos, e é uma situação ali que causou um princípio de pânico naquele período. Pois muito bem, isso muito movido por uma ascensão da burguesia, que nós já falamos, para quem viu a última aula de arcadismo, nós falamos sobre uma ascensão da burguesia. Desde o fim do feudalismo, nós tivemos uma ascensão plena da burguesia, com confrontamentos da nobreza a partir do absolutismo, da fundação dos estados nacionais, para tentar conter este avanço da burguesia. No entanto, a burguesia estava cada vez mais detinha o lucro, detinha o capital. Embasado nisso, nós verificamos uma ascensão muito significativa, a começar com a Revolução Industrial, partindo para o plano sociopolítico, com a burguesia alcançando o poder. Mais especificamente em 1789, com a Revolução Francesa. A burguesia tomou o poder, inclusive nós vamos ver um quadro, uma representação, uma pintura muito famosa, célebre, ao longo deste conteúdo, não nesta aula, mas ao longo deste conteúdo de romantismo, que apresenta de forma muito clara como aconteceu esta revolução. Não se engane, todas as revoluções são sanguinárias. Elas derramam sangue, então houve derramamento de sangue, mas a burguesia alcançou o poder. Tá bom? Então ali começou a se estabelecer, a burguesia começou a se estabelecer como o principal estamento, a principal classe social até hoje, logicamente. E tudo envolvia a burguesia de fato, né? Inclusive no plano ideológico, com o iluminismo. Nós falamos na última aula sobre essa valorização da razão, a substituição dos ideais teocêntricos, ou seja, Deus no centro das coisas, no centro das ideias, no centro do universo, para o antropocentrismo, ou seja, a figura do homem, a figura do ser humano, melhor dizendo, no centro do universo. E o iluminismo era mais ou menos isso. Eram filósofos, eram sociólogos, eram ideários que pregavam a valorização da razão, tá? Em detrimento aos ideais religiosos que dialogavam com a ideia teocêntrica. Perfeito? Muito bem. Contexto histórico apresentado. Espero que tenha ficado claro. Vamos seguir. O romantismo no Brasil, gente, é subdividido em 3 fases, como eu falei para vocês. Nós temos ali eu faço essa pequena correlação porque eu tento ali pegar um romance célebre como mais ou menos a fronteira de início dessa escola literária. Mas não se enganem quanto a isso, não. Deixa eu só me centralizar aqui. Aí. Não se enganem quanto a isso, não, tá? Quando eu cito aqui 1830, eu tô falando que
neste ano, nós tivemos um romance muito importante que deu início ao romantismo. Mas não se enganem, desde antes dessa data que eu estou citando a vocês, nós já tivemos vários escritos, vários registros de ordem romântica que corroboram, que contribuem para a escola literária. Mas a gente tem que... Isso é só uma forma didática para deixar essa data de forma mais clara na cabeça de vocês. Ou seja, mais ou menos no início, um pouquinho depois do início do século XIX. Vamos lá, então. Nós tivemos 3 fases no romantismo brasileiro, sendo elas ufanismo / indianismo, que é a que nós veremos hoje de forma mais atenta, que é a representação de um momento que o Brasil vivia efervescentemente após a proclamação da independência do país, né, a 7 de setembro de 1822. Com isto, logicamente, há todo um movimento posterior a isso, com Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Cabanagem, dentre outras revoluções, até chegarmos à proclamação, à independência do nosso país. Portanto, havia um sentimento patriota, digamos assim, ufanista, ou seja, de orgulho da sua nação, de orgulho da sua pátria, de orgulho do seu país, da sua terra. E este orgulho estava assentado no indianismo. Eu vou explicar de forma mais atida. Se eu explicar demais, a gente perde o fio da meada. Mas esse ideal ufanista, ele vai se espraiar para as outras 3 escolas literárias. Só que a leitura desse ufanismo, desse orgulho exacerbado, é diferente nas 3 fases do romantismo, tá bom? Por exemplo, mais ou menos ali em 1840 e tal, ao início do movimento ultrarromântico ou mal do século. O que é isso? O ultrarromantismo é a segunda fase, também conhecida como mal do século. Naquele período, gente, a gente teve muitos e muitos casos e muitas mortes causadas pelo mal do século XIX e tal, que é a tuberculose. A tuberculose matou muita gente naquele período e matou, inclusive, até o início, meados ali do século XX, por sinal. Muita gente boa morreu por causa disso. Um nome que eu cito aqui é do Noel Rosa, que morreu muito, muito jovem. E nós perdemos um dos maiores compositores da história da música popular brasileira em 1937, se não me engano. Morreu com 27 anos de idade, vítima da tuberculose. E os poetas ultrarromânticos, ou seja, da segunda fase do romantismo, muitos deles também morreram por conta disso. Então, por isso que alcunha-se a segunda fase do romantismo como mal do século. Mas a gente vai ver que o ultrarromantismo não se limita somente a essa ideia e tal. O ultrarromantismo é a idealização da mulher na poesia. Vamos relembrar. No trovadorismo eu falei com vocês um conceito muito importante, que é o conceito de amor cortês, que é aquele amor idealizado, insensato, que bota a mulher num pedestal, que a mulher é inalcançável. Há um padrão específico para a mulher, que é baseado no padrão da Virgem Maria e tal. Lógico que esse padrão se transfigurou até chegar na segunda fase do romantismo. Mas ainda há nessa fase, há uma idealização ainda muito forte, e foi dali que nós tivemos mais ou menos esse último suspiro de idealização da mulher forte, presente, característico na literatura. Nós vamos ter, logicamente, em várias outras poesias, em textos literários pontuais, também a presença
desses ideais mais platônicos quanto à mulher, mas o ultrarromantismo encampa isso. Por fim, na terceira fase, talvez uma das mais famosas, num momento muito, muito importante, pré-abolicionismo, nós tivemos a fase do condoreirismo. A fase do condoreirismo é explicada pelo seu próprio nome, pela sua própria alcunha. Condoreirismo. Esse prefixo condor refere-se ao pássaro condor, que é o pássaro da liberdade. Liberdade. Negros. Escravidão. Tudo a ver. Ou seja, naquela situação específica, o ufanismo tentava caminhar para um Brasil melhor, inclusive para os seus irmãos, para os negros, para os escravos que viveram mais de 3 séculos de escravidão. Poetas como Castro Alves, Fagundes Varela encamparam essa luta a favor da abolição da escravatura. Logicamente, com essa vertente ufanista. Ou seja, o país que gera orgulho precisa libertar os seus escravos. A pior e mais miserável instituição da nossa história, de 520 anos, inclusive daqui a pouco, dia 22 de abril, de 520 anos, quase 520 anos, é a escravidão, sem sombra de dúvidas. E naquele período ali, quase chegando no dia 13 de maio de 1888, perdão, com a assinatura da Lei Áurea por parte da princesa Isabel, que nós podemos falar que é aquele movimento que já vinha. A leitura do momento da sociedade brasileira foi para os textos literários da época. Ok? Temos alguma dúvida, meu povo? Maria Eduarda está perguntando se o navio negreiro cai muito no Enem. Olha, no ano passado não caiu. Caía muito mesmo. Mas, assim, com a mudança de governo, evidentemente, essas lutas não são tão encampadas pelo governo atual, né? Principalmente se a gente considerar que o ministro da Educação deste país é um troglodita, um apedeuta, um energúmeno, né? Mas fora essas críticas, é muito difícil a gente pensar em escolas literárias que tocavam visceralmente ou não. Aí vai depender muito da sua opinião ao ler o texto, né? O texto literário. Mas essas escolas literárias que citam e que tocam, sim ou não, visceralmente nos problemas e nas problemáticas sociais do seu período, é meio difícil a gente pensar que isso possa cair, né? Por exemplo, alguma literatura que aborde isso, alguma literatura de ordem feminista, alguma literatura de ordem LGBTI+, é difícil a gente pensar que essas lutas e essas pautas que nós vivemos na nossa sociedade atual, inclusive na época, ou seja, isso mostra como a literatura, o estudo da literatura é importante, porque ele revela questões que a gente pode discutir agora. Mas é muito difícil a gente pensar nisso. Mas... Você respondeu a Duda. Espero que tenha ficado claro, tenha ficado clara a resposta. Sigamos, então. Vamos partir efetivamente para falarmos sobre a primeira fase do romantismo. Vou me centralizar aqui. Muito bem. Sobre a primeira fase do romantismo, gente, indianismo, ufanismo, nós temos 3 tópicos importantíssimos para abordarmos. Essa é uma perspectiva que é difícil também a gente ver caindo, mas eu quero, logicamente,
modalizar, porque não é simplesmente jogar o índio lá, e o índio com as suas tradições, não. Calma que eu vou mostrar para vocês o que é o indianismo de fato. Muito bem. O primeiro ponto, a construção de uma identidade nacional. Gente, de 1500 a 1822 é muito tempo. 322 anos, tô certo? 322 anos. 1500, 1822. Olha só, matemática também, o matemático. Então nós estamos falando aí de mais de 3 séculos de colonização portuguesa nas nossas terras, aqui em terras brasileiras. Vejam bem, o Brasil construiu ao longo desses 3 séculos uma identidade própria, já tinha essa identidade, mas foi construída uma identidade própria, logicamente, com muitos elementos da cultura europeia, da cultura portuguesa especificamente, mas também pegando ideais franceses, ideais holandeses, não esqueçamos daquele conflito. Eu evito falar invasão, mas eu falo mais conflito. Cada um tem sua forma de enxergar a tal invasão pernambucana. Mas o conflito que houve ali com a chegada dos holandeses ali em Pernambuco, vocês podem ver, influenciou muito a cultura daquele espaço, daquele lugar. Portugueses influenciaram muito a cultura dos cariocas, especificamente. Percebam, eu quero que vocês percebam de fato que o tal do S sibilante, ou seja, o vocês do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o português falado em Portugal. Tem muito, muito a ver. Tá? Então, nós construímos uma identidade nossa, com base, logicamente, em culturas europeias, mas também com a nossa cultura. E a cultura dos negros, a cultura da África, a cultura de Angola, principalmente, que veio para o Brasil. Angola, principalmente, porque era também colônia de Portugal. Mas todas essas culturas formaram um pouco da nossa cultura. Então, nós precisávamos mostrar que o Brasil já tinha a sua própria identidade, já tinha uma marca registrada. Essa marca registrada tinha que ter uma grande figura, um herói. Quem era o herói? O índio, o nativo brasileiro. O índio foi a grande marca da primeira fase do romantismo. Por ser totalmente nosso, nacional, brasileiro. Mas vejam bem, é muito irônico a forma como os escritores indianistas, os escritores românticos, mostravam o índio. O índio, na verdade, ele estava ali com as suas roupas, com as suas vestimentas, com a sua marca, mas não botavam ali seus credos, seus idiomas, suas crenças, seu modo de viver. O índio foi pego como um herói e a figura do herói europeu foi colocada dentro do herói índio. Ou seja, o índio era um herói europeizado. Isso é muito importante. O índio foi europeizado, ou seja, não tinham ali as crenças, não tinham ali os credos dos índios, efetivamente, e ele era europeizado, era um herói tipicamente europeu. Ok? Por fim, para terminarmos de falar sobre as características do romantismo, tem a cor local, que basicamente é a figura do índio, é a figura do nativo brasileiro. O nativo brasileiro era a grande figura, o grande rosto, a grande marca dessa construção da identidade nacional. Irônico você pensar em construção de uma identidade nacional com a europeização
de um herói nacional. É meio irônico a gente pensar nisso, mas é isto, é verdade. Bem, bom, vamos lá. Mais uma pausa, quero as dúvidas de vocês, por gentileza. Vamos lá. A gente tá perguntando sobre Macunaíma, se Macunaíma se encaixa. Não, Macunaíma é o anti-herói. E ele entra só no modernismo. É mais pra frente, tá? Mas o Macunaíma é o anti-herói. É um confrontamento. É muito interessante a gente pensar nisso. Porque o Macunaíma é o anti-herói. É o herói que não tem caráter nenhum. É o índio tipicamente brasileiro, digamos assim. A gente pode pensar e tal. Um índio que acerta, que erra como qualquer pessoa. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Beleza? Mas é por aí. Mas nem tanto. Aí eu pedi pro pessoal falarem livros que eles lembram de índios como heróis. Manda aí a bala. Duda falou do Juca. Juca Pirama! E aí o Davi, Vamos ver isso agora. O Davi disse que o Juca, na época da quarentena, vai virar o Juca Pijama. Eu ajudei ele na criação. Juca Pijama. Verdade. Vamos lá. Mais o quê? E a dona Márcia lembrou do Guarani e Iracema. Nós vamos ver esses dois romances aqui. Esses vão ser os dois romances que eu vou explicar do José de Alencar para vocês, tá? Acabou? Vamos lá. Gente, primeira fase do romantismo. Continuando. Vamos agora falar efetivamente dos autores. Nós já estamos partindo para a nossa reta final. A primeira fase do romantismo, nós temos... ali, como eu falei para vocês, 1830, aqui um errinho, eu vou corrigir para vocês. Acho que eu esqueci realmente, foi um pequeno deslize meu, mas eu vou corrigir para vocês. Desconsiderem essa data, tá? 1830, ok? Botem o 3zinho aqui, como eu tô fazendo com a seta. É a data da primeira, do início ali e tal. E o primeiro romance do romantismo brasileiro, primeiro romance romântico, é muito importante a gente ter essa distinção. Romance é o gênero literário, um romance romântico é um gênero literário da escola literária romantismo. São coisas diferentes, hein? O primeiro romance é Suspiros Poéticos e Saudades, do camarada Gonçalves de Magalhães. Há duas vertentes de escrita no romantismo, na primeira fase do romantismo: a poesia e a prosa. A poesia encampada por dois caras, principalmente pelo Gonçalves Dias e por outro, que é o Porto Alegre. Sim, ele dá nome à capital do Rio Grande do Sul. E a prosa encampada por um dos maiores escritores de todos os tempos deste país, o José de Alencar. Vamos então falar um por um. Eu vou falar primeiro do Gonçalves Dias, pausa para as dúvidas. José de Alencar, pausa para as dúvidas. E terminamos. Gonçalves Dias, gente. Antônio Gonçalves Dias. Professor, poeta, crítico de história, etnólogo. Ou seja, estudava as etnias e tal, não sei o que lá. Um termo até mais bem obsoleto. Nasceu no Maranhão, em 1823, e morreu em 1864. Ele é o patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, escolhida por escolha do fundador Olavo Bilac. Suprimiu aqui o Olavo Bilac, mas vai estar bonitinho para vocês quando eu enviar o material, tá bom? O fundador dessa cadeira, Olavo Bilac. Ele morreu antes da fundação da Academia Brasileira de Letras. O Gonçalves Dias, gente, embora não tenha sido o primeiro a buscar a temática indígena, ele foi o que mais elevou o indianismo na literatura. Ou seja, foi o grande cara que começou esse negócio. O José de Alencar tem outras vertentes dentro da sua escrita, que não só a indianista. Então é por isso que esse cara aí foi o grande precursor dessa escola, dessa primeira fase. Sim. Então ele tem ali poesias americanas, primeiros cantos, nos segundos cantos e últimos cantos, Marabá, Leitos de Folhas Verdes, Canto da Piá,
Canto do Piaga, Canto do Tamoio, Canto do Guerreiro e o Ijucapirama. Tá? O ponto mais alto da sua obra, de sua poesia, tá bom? O ponto mais alto é o poema mais prodigioso e a sua obra mais prodigiosa. Aí tem uma coisinha. Não tem toda semana uma pequenina atividade? Eu quero que vocês, eu vou enviar para vocês, logicamente, isso bonitinho, num arquivo e tal. Eu quero que vocês pesquisem sobre o Ijucapirama e façam um relato lindo do que vocês entenderam na pesquisa de vocês. Essa vai ser a atividade semanal de vocês, tá bom? Eu vou mandar tudo bonitinho para falar sobre o Ijucapirama. Por isso, não falo mais nada sobre ele aqui. Ok? Muito bem. Não poderíamos fechar o estudo sobre um grande poeta, senão com a sua grande poesia em toda a história. A Canção do Exílio, que, olha, se alguém não sabe, vai se lembrar, porque ela é um dos poemas mais famosos, de longe, da nossa literatura. Todo mundo sabe, pelo menos, o primeiro quarteto, tá bom? A primeira estrofe. Então, vou fazer aqui a leitura para vocês, da Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que endaviche as palmeiras onde canta o sabiá. É muito claro que esse cara está em outro lugar e fala de uma forma bem lúdica da saudade e de como a beleza natural deste país, as belezas deste país são incomparáveis. Não há teor de comparação nesses termos que o poeta falou com qualquer outro lugar. Até o cantar do sabiá é diferente para o Gonçalves Dias aqui. É um ufanismo muito exacerbado, é um orgulho muito grande da sua pátria, um orgulho muito grande da sua nação. Ok? E quero que vocês, logicamente, releiam, pesquisem. Eu vou sempre mandar para vocês tudo bonitinho. Porque é um poema que vale a pena e tal. Inclusive, a gente tem milhões de possibilidades de fazer uma intertextualidade, ou seja, juntar um texto com outro, casá-los, tal, pegar um tema ali junto. Vamos fazer um jeito, vamos fazer isso. Muito bem, gente. Pausa. Vamos, então, às perguntas. Gente, para finalizar, eu quero mostrar para vocês um cara que é o José de Alencar, que é o grande representante da prosa, ou seja, da escrita contínua, em parágrafos e tal, do romantismo indianista. O José Martiniano de Alencar, advogado, jornalista, político, orador, romancista e teatrólogo, mas nasceu em Messejana, um atual bairro de Fortaleza, a 1º de maio de 1829, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877, é o patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, por escolha do Machado de Assis. Quero falar uma coisinha com vocês. O José de Alencar, aliás, vou falar no final da live, para não ficar muito confuso aqui. Vamos passar então depois essa pequena biografia.
Em 1857, ele se revelou um escritor mais maduro, com a publicação em folhetins de O Guarani, que não é o seu principal romance. Seu principal romance é Iracema. Tá? Daí pra frente ele escreveu romances indianistas, urbanos, regionais, históricos, e por aí vai, teatros, poesias e tal. Mas o que chegou muito pra gente foram, principalmente o que chegou pra gente foi a sua tríade indianista, com Iracema, o Guarani e o Birajara. É a sua tríade, a sua trinca indianista, muito famosa, muito conhecida. Ele tem romances urbanos, como Lucila e Senhora, muito famosos também. Por isso que eu falei que ele não se ateve apenas a romances indianistas, ele também variou na sua forma de escrita, na sua temática, além de seus romances regionais, principalmente o gaúcho. Então, a gente tem várias vertentes da escrita do José de Alencar, mas a gente está falando aqui especificamente do indianismo. Então, nós vamos focar nos romances indianistas. Os dois principais, o Guarani e Iracema. Comecemos, então, com Iracema, que foi publicado em 1865. Deixa eu só... sim, vamos lá. O romance, gente, possui... O romance fala da história de amor de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que era uma nativa do estado do Ceará, e o herói europeu Martim, que chegou mais ou menos ali no período de 1500, século XVI, para desbravar o nosso território e conheceu Iracema. O romance gira em torno dessas indas e vindas e tal. Iracema, quando viu Martim, deu uma flechada nele, ele acabou se apaixonando, e aí houve tudo, e chegamos a um ponto que é Iracema e Martim terem se relacionado, dando à luz, logicamente Iracema, ao primeiro mameluco brasileiro. Ou seja, essa é a história que o José de Alencar trouxe, né? A Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, e o europeu Martim, quando se relacionaram, deram à luz ao primeiro mameluco brasileiro. Ou seja, uma pessoa, um ser humano, um agente, digamos assim, que tem sangue nativo brasileiro e tem sangue europeu. Isso quer dizer mameluco. Tá bom? O romance gira em torno disso. Eu botei para vocês um resumozinho. Não vou ficar lendo esse resumo, não, senão a gente perde muito tempo. Já está ficando muito extensa a live. Vamos dar linha nisso aí. Por fim, quero apresentar a vocês o Guarani, que é um romance que fala do amor de Peri, que é o nativo, e Ceci, a cabrocha carioca. Fala exatamente da história de amor entre os dois. Inclusive, agora a gente pode começar a falar. Um dos sambas que eu falei para vocês, que eu botei aí no início dessa live, antes de a gente começar efetivamente, foi um samba da Beija-Flor de Nilópolis, de 1963, que fazia uma homenagem ao Guarani. Fazia uma menção ao Guarani com o título Peri e Ceci. Nós temos, inclusive, motivado também pelo romance do José de Alencar, a construção da grande ópera, da grande música clássica, erudita do Brasil, da grande ópera brasileira, que é inclusive considerado o segundo hino nacional, que é o Guarani, composto pelo Carlos Gomes. Ok? Então, o Guarani fala sobre isso, e o romance se encerra após um grande temporal, com Peri e Ceci desaparecendo no horizonte. É isso.
Se juntam. Tem algumas questões da família de Ceci, que era da aristocracia carioca, da tribo de Peri. Houve um confronto, houve dúvidas e tal, mas no fim das contas eles terminam juntos. Esse é o amor romântico e tal, indianista, tá bom? Por fim, só pra gente jogar um último molho na discussão, o indianismo na pintura. Essa obra que eu estou mostrando para vocês é a personagem Iracema, que é o grande romance do José de Alencar, né? Essa pintura foi feita pelo José Maria de Medeiros e está exposto no Museu Nacional de Belas Artes. Estava exposto no Museu Nacional de Belas Artes em 1881, que a pintura foi feita. O autóctone, ou seja, o índio, o nativo brasileiro, passa a integrar cenas em que é retratado como um herói. Mas não se esqueçam, ele é um herói europeizado. Tá bom? O heroísmo dele está baseado nos grandes romances, na grande literatura europeia, nos romances de cavalaria e por aí vai, que tinha uma grande figura branca como o herói. E esse herói é que foi trazido para ser o herói indianista. Ok? Muito bem. Por hoje é isso. Vamos às perguntas, então, para a gente finalizar. A pessoa está perguntando o que era publicações em folhetins. Ótima pergunta. Os folhetins eram meio que, digamos assim, eram mais ou menos os jornais, sabe? Mas eles eram sempre diários. Tem alguns jornais que não são diários, hoje a maioria deles são diários e tal, mas você não tinha essa recorrência. Os folhetins eram às vezes diários, às vezes semanais. Eu falei totalmente diários, eu me equivoquei aqui. Eram às vezes diários, às vezes semanais, e essas publicações eram seriadas. Portanto, a publicação completa do Guarani foi feita de forma seriada, de pouco a pouco, por meio desses folhetins, que eram os principais meios de comunicação e veículos de comunicação daquele período. Esse tipo de folhetim circulava por muitas camadas sociais mesmo. Desde a grande aristocracia, a burguesia brasileira, até o campesinato, né, os camponeses. Recomendo para vocês que deem uma olhada no samba da Beija-Flor também. A Beija-Flor adora o José de Alencar, adora. Da Beija-Flor de Nilópolis, de 2017, que faz um retrato sobre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. É uma grande homenagem ao José de Alencar, por meio do seu principal romance, fazendo meio que uma ópera popular. É muito interessante. Eu vou, inclusive, mandar para vocês o link do desfile, que os desfiles mais recentes nós temos acesso ao vídeo e tal. Quem tiver um tempinho, a gente está tendo um tempinho, mas quem tiver interesse e tal, vai ser um material complementar para vocês darem uma olhada ali e tal. Ao mesmo tempo que vocês vão vendo as belezas de um desfile de escola de samba, vocês também vão aprendendo um pouco da história do romance. Tá bom? O Jovem está perguntando se em O Guarani o histórico de atleta do personagem principal auxilia no seu protagonismo. No Guarani? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Inclusive para ele não pegar tuberculose, né? Porque se ele pegasse, no caso, ele seria acometido por uma gripezinha ou resfriadinho, né? Então não tem problema não. Ele só teria uma pequena tosse, uma pequena coriza. Não seria nada demais, né? Mais o quê? A Bruna está perguntando se o classicismo influenciou muito o romantismo. Certamente, tendo em vista, principalmente, que o Luís de Camões, como eu falei para vocês, o conceito de amor cortês ele se espraiou por várias escolas literárias. Aqui é mais uma prova viva disso, né? Trovadorismo, classicismo com a pegada idealizante, platônica do Luís de Camões para com as suas amadas, para com os seus amores e tal. Isso foi se espraiando, chegou barroco, arcadismo, romantismo. Sim, tem influência, sim. Inclusive, as leituras desses caras aqui são os autores anteriores. Antes de qualquer coisa, obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Marina,
vem aqui para finalizar a aula comigo. Se isso foi possível, a gente está aqui. Se isso foi possível, graças a essa pessoa aqui que fez basicamente tudo. Eu só estou aqui fazendo realmente as coisas e montei o slide. É só isso que eu fiz. Calada. Cara, você já tá calado. Agradecer você, muito obrigado de verdade. Pelo carinho, pelo apoio e por tudo que você fez para essa live acontecer. Essa mulher que merece uma salva de palmas. Para com isso! Essa mulher que merece uma salva de palmas. E é isso aí. Obrigado. Te amo muito, tá? E amo vocês também. Gente, fechamos. Brigadão. Beijo. Fica em casa, tá? O beijo é só de longe.